Nesses meus mais de 7 anos implantando o sucesso do cliente em diversas empresas de portes diferentes e segmentos diferentes, eu criei uma metodologia única baseada em 3 pilares para ter o resultado esperado com o Customer Success. Esses 3 pilares são pessoas, liderança no caso, processos e experiência do cliente. E agora a gente vai conversar um pouco por que cada um deles tem a ver, onde que cada um influencia no Customer Success. Então, quando a gente fala de liderança, eu gosto de usar uma frase do Simon Sinek que diz o seguinte: somos pessoas, trabalhamos com pessoas, vendemos para pessoas. Se a gente quer gerar mais negócios, a gente tem que entender do que? Pessoas, não é mesmo? Então, a base da minha mentoria é o que eu falo de pessoas, de perfis comportamentais. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o DISC, a metodologia DISC, ela é composta por 4 tipos de perfis. Então a gente tem os dominantes, os influentes, os conformes e os estáveis. Então a gente tem 4 tipos de perfis e cada pessoa ela se comporta e espera com que você fale com ela numa linguagem diferente. E por que é tão importante? Eu falo isso porque para você lidar com o teu colaborador, você precisa entender qual é a linguagem dele. E o teu cliente é a mesma situação. Então, para você falar na linguagem do teu cliente, para você ganhar a confiança dele e, consequentemente, vender mais para ele, você tem que falar na linguagem dele. É natural que você fale na tua linguagem. Então, se você é uma pessoa, mais direta ao ponto, se você é uma pessoa dominante, é bem provável que quando você vá para uma reunião de onboard com o cliente, você vai direto ao ponto. Ah, o objetivo da reunião é esse e tudo mais. Mas agora você imagina se do outro lado da mesa, se o teu cliente é um perfil analítico. Você já parou para pensar? O analítico, o conforme, ele gosta muito de detalhes. E o dominante, ele é muito direto. Então ele encurta, ele corta todos os detalhes possíveis. Só que, como uma pessoa analítica, ela precisa de detalhe, para você vender mais para ela, você tem que fazer o quê? Dar muita informação, trazer muitos detalhes. E é aí que a gente precisa entender de pessoas. Claro, além da gente se conhecer, entender o nosso perfil, a gente precisa entender o outro. Esse é um grande pilar quando a gente fala de CS. Então, quanto mais eu entendo da linguagem do outro, mais eu consigo vender para ele, mais eu consigo influenciá-lo, Porque eu falo na linguagem dele. Nas minhas redes sociais, se você me acompanhar, Márcia Peixoto, _mentora, eu falo muito sobre os tipos de perfis. Justamente por isso, quanto mais você conhece, mais você se identifica, você identifica o perfil do cliente e, consequentemente, vende mais para ele falando na linguagem dele. Então, se você tiver interesse em saber mais, se conhecer, eu tenho um teste gratuito. Me manda um direct falando, quero fazer o teste de perfil e quero aplicar com a minha equipe e com os meus clientes. Na verdade, com o cliente a gente não aplica, Quero aplicar com a minha equipe, conhecer mais, me manda um direct que eu te envio esse teste. Combinado?